Olá a todos. Bom, hoje chegou a nossa vez de avaliar aqui o Jeep Commander, uma das estreias mais aguardadas de 2021, de uma forma mais completa. Então, colocando o modelo aqui no cenário urbano, também rodoviário. Eu tive a oportunidade de até mesmo percorrer aí algumas vias não pavimentadas com o modelo para testar aí a sua vocação off-road, né, tão significativa aqui para a marca. Bom, eu falo ao volante do Commander no seu catálogo Limited com o motor 2.0 turbo diesel. Essa configuração aqui, no caso com motorização diesel, né, oferecida aí também no catálogo topo de linha Overland, certamente essa motorização deverá ser a mais procurada aqui na gama Commander, e não é sem razão, né? Afinal, a gente tem aqui esse tipo de motor reúne atributos muito desejados pelos consumidores dessa categoria, como por exemplo maior autonomia, menor consumo e também o sistema aí de tração 4x4. Antes de eu falar aqui do modelo do ponto de vista dinâmico e também da cabine, vale a pena a gente dar uma olhadinha em alguns atributos relevantes para um carro de apelo familiar como é o Commander. Eu estou falando no caso então aí do espaço interno, principalmente no banco traseiro e também aí na terceira fileira de assentos, né, que é um grande destaque aqui do Commander. Então vamos lá. Como era esperado em um carro com uma proposta familiar e de maior porte, a gente tem um bom entre-eixos aqui no Commander e com isso uma ampla área aqui na segunda fileira de assentos. A gente senta aqui 3 adultos confortavelmente, tem um bom espaço para as pernas, para a cabeça, e também a segunda fileira aqui tem um ajuste longitudinal, né? O que facilita também o acesso e o espaço para os bancos aqui no porta-malas. E vamos conferir como que é o espaço por ali. Como é comum em SUVs com essa proposta aqui do Commander, para a gente acessar a terceira fileira, basta então a gente, em primeiro lugar, puxar aqui a segunda fileira de assentos, então trazê-la aqui mais para frente o máximo possível. A gente tem uma outra alavanca aqui para rebater o encosto da segunda fileira, e aí com isso a gente consegue entrar aqui, mostrar aqui para vocês. Bom, como vocês puderam ver, para quem é mais alto, tem um pouco mais de 1,80 m, não é uma tarefa tão simples, né? Mas a gente tem aqui, é possível também regular aqui a inclinação do encosto aqui do banco traseiro. Eu vou fazer isso agora. Então você consegue se ajustar aqui de uma maneira mais confortável. Nós temos aqui o cinto de 3 pontos, mas é claro, é um espaço mais para uma criança, por exemplo, para passageiros de menor estatura. A gente não teria assim um conforto muito grande para uma viagem de deslocamento maior, né? Eu vou até mudar aqui, aproveitar que o assento aqui da segunda fileira encontra-se na posição normal. Vou só ajustar aqui melhor a inclinação do assento aqui traseiro, então de fato vocês podem notar que fica um espaço bem justo, né? De qualquer forma, se a gente rebater todos os bancos, aqui a gente tem uma ampla área para carga, um espaço muito bom, mas o espaço aqui na terceira fileira de assentos de fato é mais restrito, mas quebra o galho para uma função de um deslocamento um pouco mais curto. Aqui no Commander a gente conta já com um sistema de abertura com mecanismo elétrico aqui para a tampa do porta-malas e também, como é esperado, uma área aqui muito generosa para cargas, para você rebater aqui o sexto ou o sétimo bancos. Basta você puxar aqui o ajuste aqui da inclinação, ele automaticamente aqui rebate. Para você armar novamente aqui o assento, basta puxar por meio dessa corda, aqui tem até um velcro para mantê-la aqui fixa. Então a gente tem um espaço, mesmo com 7 lugares, que ainda acomoda algumas mochilas aqui. De fato, é um modelo muito espaçoso, muito versátil, bom aí para você transportar família, amigos, sem problemas, tudo isso com muito conforto, muita praticidade.
voltando aqui para a cabine, para a parte dinâmica aqui também do Commander, eu gostaria de comentar, falando aqui do acabamento interno, que de fato foi muito caprichado, né? Mesmo durante a apresentação do Commander, o time de design da Jeep comentou que quis conferir aqui para o SUV 7 lugares um aspecto mais sofisticado, mais premium aqui para a cabine, e não é sem razão, né? Afinal a gente está falando de um modelo que atua em uma segmentação de mercado acima dos R$200 mil, então é esperado, é desejável que um produto dessa categoria entregue de fato uma cabine mais refinada. Então qual foi o segredo da Jeep, né? A gente tem aqui começando pela escolha de materiais, né? Ele sai um pouco daquele convencional do uso ali de cromados ou plástico preto brilhante. Pelo menos a Jeep brinca aqui com cores, utilizando elementos até com acabamento lembrando aí um cobre, né? Que é uma solução bem interessante, remete aí também à terra, né? Uma cor aí tão forte, tão ligada à marca Jeep. E a gente tem aqui diferenciais interessantes, como o uso do suede, seja no revestimento dos bancos, como também aqui no painel. Isso traz de fato um aspecto de cuidado aqui para a cabine, um interior aqui bem planejado, a gente pode dizer assim, bem arquitetado para de fato transparecer essa ideia de qualidade. Bom, a gente falando aqui dos catálogos Limited ou Overland, nós temos uma diferença em torno de R$20 mil entre as duas versões. Lembrando que o Commander ele tem um pacote aí de equipamentos bem completo, mesmo aqui na versão Limited a gente já tem todos os assistentes de condução. Então estou falando aí, por exemplo, do alerta de colisão com frenagem autônoma, incluindo para pedestres e ciclistas. Temos aqui o farol automático, assistente de permanência em faixa, o monitoramento de pontos cegos. Então um pacote aí bem completo aqui para o utilitário esportivo da Jeep. Em relação à versão Overland, a diferença aqui do catálogo Limited fica por conta de alguns elementos de design, como as rodas de liga leve, que são aro 18 aqui no Commander Limited, e migram aí para o aro 19 no Commander Overland. E nós temos também na versão mais cara o teto solar panorâmico, né, que é um item ausente aqui no catálogo um pouco mais acessível aí do Commander. Bom, dinamicamente eu acho que o modelo, a gente tem aqui uma observação importante a ser feita nesse segmento de SUV 7 lugares, que é a presença aqui, no caso do Commander, da estrutura monobloco. Então, se a gente compara esse carro com outros concorrentes, como por exemplo o Chevrolet Trailblazer, o Toyota SW4, eu estou falando concorrentes do ponto de vista de proposta, né? Falando aí de SUVs 7 lugares mais robustos, porque tanto o Trailblazer quanto o SW4 eles têm aí a construção mais tradicional, né? De carroceria sobre chassi de longarinas, e aqui no Commander nós temos uma arquitetura monobloco. O modelo compartilha aí a plataforma com o Jeep Compass, com a Fiat Toro e com o Jeep Renegade. Então nós temos um carro aqui com um rodar muito mais suave, respostas dinâmicas aqui muito melhores, mais confortáveis, mais agradáveis. Então, por exemplo, se você não tem a necessidade de um carro muito robusto para off-road, você vai usar o carro mais na estrada, em vias pavimentadas, tem aqui no Commander uma excelente opção, um carro bem mais confortável para esse tipo de aplicação em relação a modelos aí tradicionais como a SW4 ou o Trailblazer. Em termos aqui de desempenho, de performance, apesar de bons números de potência e torque do motor 2.0 turbo, a gente tem aqui, no caso do Commander, um SUV de maior porte. Então, de fato, a gente não encontra aqui um desempenho aí muito acima da média. Nós temos um 0 a 100 um pouco acima dos 11 segundos. Não é um tempo que torna o Commander apático, longe disso. Ele entrega aqui boas respostas bem convincentes nas acelerações e
tomadas, mas não compre o Commander esperando um desempenho fora de série, né? Ele tem um desempenho apenas adequado aqui com a sua proposta, com a vantagem da boa autonomia e do baixo consumo aqui proporcionados pelo propulsor diesel. Também auxilia muito no uso rodoviário o câmbio de 9 marchas, então você, para quem usa muito na estrada, tem aí uma economia de combustível ainda maior, graças aí a esse número adicional de relações do câmbio. Então, de maneira geral, aqui de maneira completa, eu acho, pelo menos na minha opinião, o Commander um dos melhores SUVs produzidos aqui no Brasil, um dos melhores e mais completos, isso sem sombra de dúvida. Eu acho nós temos aqui um projeto nacional e o time da Jeep soube analisar muito bem as demandas desse segmento, que o consumidor espera encontrar, e preparou esse pacote aqui muito interessante no caso do Commander. Então nós temos um carro com bom acabamento, uma boa seleção aqui em termos de conjuntos mecânicos e também do custo-benefício, né? É claro que o Commander não é um carro barato, mas considerando a sua proposta, o segmento no qual ele está inserido, nós temos aqui sim um custo-benefício interessante, considerando que nós estamos falando aí de um carro um pouco abaixo aí dos R$300 mil, e alguns concorrentes, como o Toyota SW4, por exemplo, já ultrapassam a faixa dos R$400 mil. Então nós temos aqui no Commander um modelo que eu acho que deve mexer bem no segmento, na categoria de SUVs, especial para quem tem essa demanda por um carro mais espaçoso, precisa de um bom porta-malas ou tem uma família um pouco maior. Então vai encontrar aqui no novo modelo nacional da Jeep uma excelente opção.